O apóstolo Paulo está dizendo assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra é ungida, Senhor, e nós queremos ouvi-la com o coração aberto nesta manhã, ser desafiado por ela em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Eu sou pastor de uma igreja em São Paulo. Eu sou pastor há 30 e poucos anos já. Estou no ministério desde 1981, então sou pastor há 31 anos, fazer 32 anos que eu sou pastor. E depois que o tempo vai passando na vida da gente, a gente começa a olhar, assim, eu olho a minha vida como estando no meio da vida, mas você já começa a olhar para frente na hora que o Senhor vai chamar você desta terra. Às vezes quando você tem 20 anos, você não se preocupa, você não olha muito, você acha que você tem a vida toda pela frente, não é? E Paulo, quando ele está escrevendo esta carta, ele está vendo a morte diante de si. Era a última carta que Paulo escreveu, as últimas palavras de Paulo para Timóteo, para a igreja, para mim, para você. Ele até mesmo, ele diz, eu já estou sendo oferecido como libação, sacrifício. Aqui, ele usa um exemplo do sacrifício que era dado, entregue a Deus no Antigo Testamento. Ele falou, o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ele iria morrer. Ele iria morrer, e segundo a tradição ele foi decapitado lá em Roma. Enfim, mas o importante aqui para nós é o versículo 7 que eu quero falar com você, que Paulo, no fim da vida dele, ele falou esta frase: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Isto é maravilhoso. Não são todas as pessoas que começam de maneira maravilhosa a sua vida e o seu ministério, que podem chegar lá no final e falar, olha, eu combati o bom combate, eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Porque na verdade na vida cristã, meu querido irmão, no ministério de pastor, no ministério numa igreja, conta muito mais a maneira que você termina do que a maneira com que você começa. Porque se você for estudar a Bíblia, você vai ver na Bíblia homens maravilhosos, homens chamados por Deus, homens que tiveram unção, homens cheios do Espírito Santo, profetas de Deus, homens que Deus tinha um plano maravilhoso para eles e terminarem a sua vida mal. Não terminarem da maneira que Deus queria que eles terminassem. A lista é infindável de pessoas que começaram de maneira maravilhosa, servindo a Deus, e não terminaram a carreira da maneira que Deus planejou para eles. Nós vemos Sansão. Vocês conhecem Sansão? Não vou nem contar todas as histórias da Bíblia. Sansão, antes de nascer, Deus já tinha promessas. Você imagina uma coisa dessas, queridos? A tua mãe, um anjo aparece para a tua mãe e fala, você vai ter um filho. A tua mãe é estéril, e ele fala, você vai ter um filho. Este filho vai ser profeta, vai ser nazireu, consagrado desde o ventre da sua mãe. E Sansão foi cheio do Espírito Santo várias vezes na vida, mas terminou de uma maneira trágica. Morreu antes da hora, morreu antes do tempo. Não era a maneira que Deus planejava para a sua vida, mas ele morreu antes do tempo de Deus.
Saul era um rei de Israel. Saul, o Espírito Santo encheu a sua vida. Se falaram, está Saul entre os profetas. Saul teve a unção de Deus. Deus mudou o seu coração. Ele recebeu unção. Ele era ungido do Senhor. Ele foi separado para Deus. E Deus não separa ninguém para a tragédia. Deus separa a tua vida para te abençoar, meu amado irmão. Este é o plano de Deus sempre. Deus tem sonhos conosco. Quando você nasceu, antes de você nascer, Deus tinha um sonho maravilhoso para a sua vida antes de você nascer. Deus olhou você, Deus escreveu os planos sobre a sua vida, cada um deles, cada dia. A Bíblia diz, Deus escreveu a nossa vida, a intenção dEle, o desejo dEle, aquilo que Ele queria que nós fôssemos. Mas muitas vezes, nós no meio da estrada, nós nos perdemos do ideal de Deus, do perfeito de Deus, do melhor de Deus para a nossa vida. E acabamos perdendo, às vezes, algumas pessoas perdem tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Eu me formei no Instituto Bíblico Quadrangular, me converti na igreja quadrangular. Esta é uma igreja, Flamarion é da igreja quadrangular. Eu cresci, fui chamado para o ministério na igreja quadrangular quando eu tinha 16 anos de idade. Estava no meu quarto, orando, não sabia nada de Bíblia, mas ouvi a voz de Deus me chamando para pregar a palavra. Deus falou que eu iria ser pregador em São Paulo. Eu fui para a escola bíblica com 17 anos de idade, deixei todos os meus sonhos, os meus planos de fazer uma universidade, e fui para a escola bíblica do interior caipira, de uma cidade pequena no estado de São Paulo. Fui lá para a capital, onde as pessoas todas tinham medo, e fui lá morar numa pensão e estudar a Bíblia 3 anos lá. Naquela época, a igreja quadrangular só tinha aquele instituto bíblico, e a gente do Brasil inteiro, não tinha outro em outro lugar. Hoje está esparramado pelo Brasil, mas naquela época, se você morasse em Belém do Pará e quisesse estudar na escola da quadrangular, você tinha que ir para São Paulo. E lá fui eu com a malinha na mão estudar a palavra. E depois que eu me formei, eu conheci um moço que era muito meu amigo. E às vezes a gente conversava no banco da igreja, a gente sentava ali na igreja que nós estávamos, conversávamos, falávamos de Deus. Nós dois amávamos a vida de Charles Finney. Charles Finney foi talvez o maior avivalista dos Estados Unidos, e nós conversávamos sobre aquilo. E eu me lembro uma vez, uma senhora estava sentada na frente, ela virou para trás e ela falou assim para nós dois: olha, eu estou aqui admirada. Ela falou: meu coração aqui está ardendo só de ouvir vocês dois conversarem aí atrás de mim antes do culto. O desejo de servir a Deus, o desejo de ser uma bênção, o desejo de conhecer a Deus, o desejo de andar com Deus. Jovens inflamados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios dos sonhos de Deus em nossa vida. E talvez você tenha hoje 20 anos de idade e você pensa: eu quero consagrar a minha vida a Deus, eu quero ser profeta do Senhor, eu quero ser uma bênção. São sonhos que Deus enche o nosso coração e a nossa vida. E os anos se passaram, eu fui consagrado pastor ainda na igreja quadrangular. Depois meu amigo foi consagrado pastor também. Esse meu amigo, nós nos casamos, eu me casei, ele se casou. E os anos foram se passando. E ele chegou um dia na vida dele em que ele falou o seguinte: ele foi na minha casa, ele era muito meu amigo, ele falou: olha, eu estou cansado da vida de igreja, eu estou cansado, sabe, de servir e de ter lutas, enfim, eu estou saindo, largando tudo. E eu chorei com ele, e ele largou tudo, largou sua esposa, largou o ministério, ele era pastor, largou todas as coisas, foi para longe de Deus.
E passaram-se alguns anos. Um dia eu estava numa quarta-feira, numa reunião de oração na igreja, e a mãe dele chegou lá e falou para mim: pastor, o meu filho está no hospital e ele queria muito te ver. E eu tomei um susto, porque fazia até um tempo que eu não o via. E eu saí dali da reunião de oração e fui para o hospital, e cheguei lá e fiquei uma semana lá com ele. Ao lado dele ele estava entubado, um rapaz bonito, mas estava lá magro, branco que nem uma folha de papel. E eu orei com ele. Ele estava com AIDS, ele estava morrendo, e eu orei com ele ali e passei a semana. Quando eu orei com ele, ele ficou endemoniado em cima da cama, se estribuchou. Eu orei com ele, ele estava ali a semana, nós passamos juntos. Eu creio que ele foi para o céu. Ele sussurrava no meu ouvido, ele sussurrava assim: Edson, nós ainda vamos pregar juntos pelo Brasil. Ele falou assim no meu ouvido. E aquela semana ele partiu. Isto faz mais ou menos uns 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás isto aconteceu. Ele era um moço cheio de sonhos, cheio do Espírito, gente que jejuava 3, 4 vezes por semana. A Bíblia dele era toda riscada, toda marcada. O que é que aconteceu no meio do caminho? O que é que aconteceu na vida? O que é que acontece na vida das pessoas que têm chamado de Deus para a sua vida? O que é que garante, meu amado irmão? Porque eu estava lendo uma vez uma estatística de um pastor americano, o pastor John Bisano, que foi pastor de uma igreja, hoje ele é aposentado já, de uma igreja imensa em Houston, nos Estados Unidos. E ele falou: quando eu tinha 21 anos de idade, o meu sogro, eu terminei o seminário, meu sogro que era pastor chegou para mim e falou: John, você fique firme com Jesus, siga Jesus, ande com Jesus, não se afaste dele, porque você vai ter muitos anos de lutas pela frente. O diabo vai perseguir você, vai querer te enganar, vai querer tirar o alvo da sua vida, aquilo que você sonha. Fique firme. Sabe, eu tenho visto ao longo dos anos que ele disse para o seu genro, de cada 10 pessoas que com 21 anos estão inflamadas por Deus, somente uma delas chega aos 65 anos de idade com mais ainda desejo do que quando começou. Ele falou: não, eu acho isso absurdo. Pegou a Bíblia dele, escreveu o nome de 24 amigos dele que estavam saindo do seminário com ele. Escreveu o nome daquelas pessoas, falando: não, aquele cara é de Deus, aquele outro lá ama a Deus. Ele escreveu o nome de 24 pessoas na capa da sua Bíblia. E ele fala: hoje eu estou com 53 anos. Quando ele escreveu este livro há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu estou hoje com 53 anos. E ao longo dos anos de ministério, em mais de 30 anos de ministério, eu fui riscando o nome de um a um. Eu fui riscando aquele abandonou a Deus, aquele desanimou, já não é como era, aquele que tinha grandes sonhos hoje está escondido em algum lugar, eu não sei mais. E ele falou: ao longo dos anos eu fui riscando, e hoje eu estou com 53 anos, e dos 24 nomes da minha lista só restam 3. Eu sou um deles. Que garante que você vai ser um dos que vão ficar lá naquela lista? Que garante, meu amado irmão? Paulo, ele está dizendo: eu combati o bom combate. Há um combate para combater, claro, é um bom combate, mas nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Paulo falou: eu completei a carreira. O que é que nos tira? O que é que tira do foco? Muitas coisas. O diabo. Você acredita que o diabo existe? O diabo anda em derredor, a Bíblia diz, procurando alguém para devorar. Não é isso que a Bíblia fala? É. Se você tem grandes sonhos, saiba que a oposição contra você vai ser muito maior. Tem gente que sonha com coisas grandes e pensa assim, e às vezes é um pastor na televisão, e pensa assim: o meu sonho é estar lá na televisão, a minha igreja, nós vamos economizar dinheiro, é o meu sonho pregar a palavra assim, e amém, Deus tem sonhos para você, mas meu querido, você talvez não imagina o tamanho da luta que as pessoas que estão mais à frente têm, para se manterem íntegras, para se manterem
manterem cheias de Deus, cheias dos sonhos de Deus, ser uma bênção. Querido, não é? É uma luta que nós temos, todos nós temos. E o diabo, ele vai estar atrás de você. E ele vai tentar colocar coisas para te enganar, vai tentar tirar você do foco de Deus, vai tentar enganar você quanto às prioridades, as coisas que são mais importantes. Você sabe, à medida que o ministério cresce, eu sou pastor de uma igreja, não é uma igreja grande, para muitas pessoas é uma igreja grande, mas eu prego todos os domingos para 5, 6 mil pessoas, não é uma igreja imensa, mas é uma igreja razoavelmente grande pelo Brasil, e eu prego a palavra de Deus para aqueles irmãos todas as semanas, e à medida que a igreja vai crescendo, a tendência é que o pastor ele vai se envolvendo com outras coisas, com coisas administrativas, e ele começa a passar em viver não pelas coisas que são mais importantes, mas sim pelas coisas urgentes, pela chamada administrativa, pelos trabalhos que tem que se fazer em escritório, e às vezes ele acaba se tornando um executivo de igreja, mas o pastor ele não é chamado para ser um executivo de igreja, ele é chamado para orar e ler a palavra. É isso aí. Foi o que os apóstolos falaram. Nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. É isso aí. E às vezes é tanto casamento para fazer. Na minha igreja teve uma época que eu falei: minha gente, eu não faço mais casamento, eu não batizo mais ninguém, eu não faço algumas coisas, eu vou orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. E outros fazem. E até hoje tem gente que às vezes fala: pastor, faz meu casamento. Eu não faço, sabe por quê? Porque senão eu tenho 6 casamentos, 5 casamentos numa semana. Casamento para todo lado. Então tem outras pessoas que fazem. Pastor, a prioridade dele é a palavra de Deus, é a oração, é isso que a Bíblia fala, esta é a prioridade na vida. Se você quiser ficar firme, se você quiser vencer as lutas, a gente não vence se não orar e não ler a palavra, porque a palavra é que santifica a nossa vida, meu amado irmão. Nós somos santificados à medida que a gente fica na palavra de Deus, é isto que nós precisamos. Tirania da urgência nos tira. Outras coisas querem roubar o nosso chamado. Aí o tempo passa, o pastor se torna empresário. Cada um faz o que quiser. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, Deus me chamou para pregar a palavra. Este chamado para mim é maior do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu não trocaria este chamado por nenhuma posição, por nenhum dinheiro, por nenhuma empresa próspera, por nenhuma outra coisa. Ser chamado por Deus é a coisa mais maravilhosa que existe na vida de um ser humano, meu amado irmão. É a melhor coisa que existe. Você saber: Deus chamou a minha vida para ser profeta, para pregar a palavra do Senhor. Não existe coisa melhor do que isso daí, meu querido irmão. Verdade, eu não posso trocar, o chamado de Deus é maior do que as outras coisas na minha vida. Mas o diabo ele vai querer tirar você da carreira, ele vai querer tirar você do foco, ele vai colocar coisas na sua vida, ele vai tentar colocar desânimo no teu coração. Um tempo atrás, há muitos anos atrás, nós passávamos o nosso culto na televisão. Alguns de vocês mais velhos aí chegaram a ver, eu acredito. Por 8 anos, nós passamos toda semana o nosso culto na televisão, há 20 anos atrás. Eu recebia muita ligação de muita gente. E no Brasil todo, na Argentina, Uruguai, enfim, alguns países da América do Sul também. E com frequência eu ouvia pastores falarem assim: eu estou desanimado do ministério, estou cansado, quero largar tudo.
Tem gente que só fala mal, como o pastor Silas falou, fala mal de pastor, e pastor é ser humano, pastor chora em casa, pastor fica triste, pastor se decepciona, pastor às vezes sofre também. Quantos pastores têm depressão, ficam deprimidos, ali sabe, o diabo às vezes usa pessoas da própria igreja para querer desanimar o pastor, desanimar do chamado, e ele pensa, bom, vou largar tudo, eu vou deixar tudo, e às vezes o diabo usa esse tipo de coisa também, para nos roubar. A família é algo maravilhoso, não é verdade? Eu agradeço a Deus, meus 2 filhos estão no ministério, eu e minha esposa, sou casado também com a mesma esposa. Hoje você tem que falar, né? O Jabes brinca, o Jorge Linhares, toda vez vê eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles já me falaram, quando eu estava ali sentado, tanto o Jorge como o Jabes, trouxe a irmã, a filha. Ed, você trouxe a tua filha? Eles brincam comigo, mas eu sou casado, tenho que explicar que minha esposa parece nova, mas ela é que nem eu, viu? É isso mesmo, eu cuido bem dela. É isso aí, pastor tem que cuidar bem da esposa. Eu tenho 52 anos, a minha esposa tem 51. Nós vamos fazer agora, começo do ano, 30 anos de casados. Temos 2 filhos no ministério. Nosso filho mais velho, Wesley, um moço lindo, lindo. Não é porque eu sou pai não, mas todo mundo acha ele é um moço lindo, cheio do Espírito Santo, solteiro, 28 anos, esperando aí. Prega a palavra de Deus, é pastor do jovem na nossa igreja. Tem um Guilherme, casado já, está no ministério. Não há algo melhor do que a tua família. Mas querido, se você entrar no ministério, o diabo vai querer destruir a tua família, a tua casa. Mas ele não pode, depende de você, meu amado, em guardar a tua família, consagrar a tua família, em amar ao Senhor na tua casa, em ensinar a palavra para os teus filhos, em estar com a tua esposa. O diabo vai querer destruir o teu ministério, destruindo o teu casamento. Então esteja próximo, ande com ela, evite de viajar sozinho, ande com a tua família, ande com a tua esposa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, meu amado irmão. Guarda o que você tem para que o inimigo não te roube, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para você. Cuida da tua família. Sabe, queridos, Deus, Ele tem uma carreira para nós. Há uns 2, 3 anos atrás, só vou mais um pouquinho, uns 2, 3 anos atrás, eu resolvi estudar mais detalhadamente a vida de um homem que eu nunca tinha estudado profundamente, que foi a vida de Judas Iscariotes. Eu preguei na igreja sobre isto. Ele foi o único apóstolo que não era da Galileia. Eu comecei a pensar, por que é que Jesus o chamou? Por que é que Jesus o chamou? Jesus chamou os 12 depois de muita oração. Não foi por acaso. Jesus passou a noite orando no monte antes de chamar cada um deles. Chamou aqueles 12. Por que que Jesus chamou? Ele chamou pelas mesmas razões que chamou a todos. Porque você pode falar, mas Judas traiu a Jesus. Mas quantos traíram a Jesus? Quantos abandonaram a Jesus na hora difícil? Não foi só Judas, não. Pedro foi um dos que correram, e os outros também correram. Judas, quando ele nasceu, ele foi dado um nome de herói, como o pastor Silmar pregou. Judas Macabeu havia liberto a Israel lá dos gregos, e agora era um herói nacional. E 100 anos depois, 150 anos depois, ainda os pais colocavam nos filhos o nome de Judas. José e Maria tinham um filho chamado Judas também, era o nome de um herói nacional. E com certeza os pais colocaram o nome naquela criança cheio de sonhos, cheio de desejos. Eu quero que o meu filho seja uma bênção, eu quero que o meu filho seja de Deus. Ele era judeu, todos têm sonhos, mas às vezes as ambições, o dinheiro, a fama, pecados que entram aos poucos, passo a passo, não é de repente, é devagar.
vai entrando. O irmão vai perdendo a simplicidade, vai deixando o lugar de oração. Meu irmão, você tem orado? Você tem orado? Vai deixando a Bíblia de lado. Eu me lembro quando eu me converti na igreja quadrangular, pastora. Meu coração ardia, e arde ainda. Mas eu me lembro, eu li a Bíblia, eu queria levantar o mais cedo possível, 4 horas da manhã, 4:30, para eu ter mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para estar na presença de Deus. Sabe, queridos, você está inflamado pelo Senhor, você tem sonhos de Deus para a tua vida. Às vezes você vai passar por lutas, mas o Senhor prometeu estar com você lá no meio das lutas, meu amado. Deus não vai abandonar você se você guardar o teu coração. Se você guardar o teu coração, Deus vai cada dia derramar mais unção sobre a sua vida. Todos nós temos sonhos, todos nós temos uma carreira pela frente. Eu não sei dos que se formaram comigo onde eles estão, todos eles, há mais de 30 anos atrás. Mas você tem uma carreira, diga em voz alta: eu tenho uma carreira a correr. Eu tenho uma carreira a correr. Talvez você esteja no começo da carreira empolgado. Talvez você esteja no meio da carreira, e no meio da carreira é a parte mais difícil. Ouça, é verdade, numa maratona, o cara quando sai a São Silvestre em São Paulo, o cara dá o tiro, pá! Tem gente que sai, vocês já viram, tem gente que sai naquela, é o começo da corrida, sai empolgado. O final da corrida também é empolgante. O cara vê a faixa lá, é a hora, agora eu vou chegar. A pior fase da corrida é no meio. Talvez você esteja na empolgação do começo, ou talvez você esteja no meio, e você já se decepcionou com pessoas, você já se decepcionou com pastores, você já se decepcionou com irmãos, você já decepcionou-se com tantas coisas, você esperava mais de pessoas que não deram para você aquilo que você esperava, mas assim diz o Senhor para a tua vida, meu amado, não desanime, fique firme, olhe para Deus, ore mais, busque mais ao Senhor, jejue mais, leia mais a Bíblia. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Deus não desiste de você jamais, meu amado irmão. Não desista de você também. Não desista de andar em santidade. Não desista de ser cheio do Espírito. Não desista em ser um homem e uma mulher de Deus. Falar: eu vou ser homem de Deus, eu vou ser mulher de Deus, eu vou ser cheio do Espírito Santo. É isto que Deus quer para você. Mais 10 minutinhos. Diga assim: eu tenho uma carreira a correr. Essa carreira é só sua. Deus me chamou para ser pastor. Deus chamou você para fazer talvez outra coisa, mas você tem uma carreira para correr servindo a Deus. Não tem carreira maior do que a outra. A gente mede sucesso diferente da maneira que Deus mede sucesso. A gente acha que ser bem sucedido no ministério de pastor é pregar para a multidão. Nem sempre é assim. Você está me ouvindo, meu querido irmão? Eu posso levar você no meio da selva amazônica e te apresentar 2, 3, 10 missionários que trabalham lá com 100 índios, e eles são um sucesso aos olhos de Deus. Eu posso levar você numa cidadezinha lá no sertão do Piauí de Pernambuco, no lugar de um nome desconhecido, nome estranho, e apresentar talvez para você lá um pastor, alguém que aos olhos de Deus é extremamente bem sucedido.
Porque o sucesso é nós estarmos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, queridos irmãos. Seja pregando para 10 pessoas, seja para 1.000, 10.000, 50.000 pessoas. É eu ser fiel onde Deus me chamou. É eu ser fiel em fazer o que Deus me chamou para fazer. É eu obedecer a voz do Senhor. Eu tenho amigos missionários que não têm o seu nome conhecido. Nunca vão ter talvez um escritório com a placa do seu nome lá. Se eles entrarem em um lugar como esse, você talvez nem o cumprimente, nem o conhece, mas aos olhos de Deus eles são um sucesso. Eles estão no centro da vontade de Deus, fazendo o que agrada a Deus, obedecendo a Deus, e é isso que Deus quer da tua vida, meu amado. Seja um sucesso aos olhos de Deus, onde Deus plantou você. Seja uma bênção onde Deus colocou você, meu amado. Seja uma bênção onde Deus colocou você. Não importa o lugar, seja fiel. Não importa o lugar, não importa a cidade. Você está na menor cidade do mundo. Fala, glória a Deus, eu vou ser fiel aqui na menor cidade do mundo. Eu vou ser profeta para estas pessoas. Eu vou levá-las a Deus. Eu vou trazer Deus para este lugar. Meu amado, seja de Deus onde você estiver. Só para terminar uma historinha. 1984, eu e minha esposa estávamos no seminário. 1984. Nós estávamos no seminário, um dos pregadores lá foi um homem que eu gostei muito. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Depois eu visitei a igreja dele nos Estados Unidos, pastor Charles Blair. Há um ano atrás eu olhei na internet, procurei o nome dele na internet e vi que ele já tinha morrido há alguns anos. Mas ele contou uma história lá que eu conto na minha igreja muitas vezes e contei já tantas vezes. Pastor Charles Blair era um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Ele escreveu ele cometeu um erro lá administrativo. E ele perdeu também quase tudo que tinha no ministério. E ele conta uma história, mas ele era um pastor muito conhecido, pregava na televisão para milhares de pessoas. Sua igreja tinha 6, 7 mil membros. Naquela época, há 30 anos atrás, era das igrejas maiores nos Estados Unidos. E ele fala que ele resolveu visitar um amigo dele de seminário. E ele foi lá na cidade, que o amigo dele era pastor, era uma cidadezinha muito pequena, muito pequena. Era uma vila, na verdade, uma cidade escondida lá no fim dos Estados Unidos. E ele chegou lá, e o amigo dele, todo empolgado em receber esta pessoa, assim, tão importante. Era a mesma coisa que você receber o pastor Silas Malafaia lá, que é conhecido, lá naquela cidadezinha lá de 1.000 habitantes. E ele disse que chegou lá, o amigo dele falou para ele, olha, eu vou levar você num programa de rádio nosso, nós temos programa de rádio para a cidade, eu vou levar você lá. Ele falou, tá bom. Aí ele foi, chegou com o seu amigo, sentou nos banquinhos da igreja, tinha 2 fileirinhas de banco, ele sentou ali. O amigo dele, a rádio na verdade, era alto-falante colocado lá de fora da igreja. Era um microfone, aí o pastor falava e o alto-falante propagava para a vilazinha toda. Ele falou, tem programa de rádio. E como se ele não soubesse como o rádio funcionava, o amigo dele falou, olha, presta atenção, a hora que acender a luzinha vermelha aqui, você não fala nada, que nós estamos no ar, né? E aí eu vou pregar. Ele falou, tá bom. Ele sentou na primeira fileira, aí o amigo dele falava para ele, presta atenção. Aí de repente ele apertou o botãozinho, o amigo apertou o botãozinho no púlpito, acendeu a luzinha vermelha, e o amigo dele pegou o microfone e falou, alô mundo! E começou a pregar a palavra de Deus. E o Charles Blair falou o seguinte, quando eu vi aquilo, eu não tive jeito, eu tive um ataque de riso. Eu achei tão cômico, tão engraçado, que eu tive que sair, levantei-me, fui para fora de tanto dar risada, e me segurei, fiquei lá me segurando realmente. Aí depois que o amigo terminou de pregar, aí eu entrei, sentei ali, ele desligou a chavinha, a luzinha apagou. Ele falou para mim assim de maneira séria, o que foi? O que você achou engraçado? Aí o pastor Charles Blair falou para ele, olha, na verdade eu achei engraçado, porque olha, eu vou ser muito sincero com você, eu estou na menor cidade que eu já fui na minha vida, na menor igreja que eu já fui na minha vida, na menor rádio que eu já fui na minha vida, e de repente você grita, alô mundo,
e começa a pregar. E esse amigo falou para ele: mas é que aqui é o meu mundo. Aqui é o mundo que Deus me colocou para ser bênção. Aqui é o mundo de Deus para a minha vida, onde Deus me chamou para terminar minha carreira e dar frutos. Então, meu amado, você tem um lugar, você tem um mundo. Deus me colocou em São Paulo, Deus colocou você aqui em Governador Valadares, Deus colocou outro lá na Bahia, Deus colocou outro lá no Piauí. Esses dias nós fomos para o sertão do Piauí, por 32 vilas, eu, minha esposa, filho, de caminhão, de pau de arara, tudo poeira no rosto. Nós somos em quase 70 pessoas, em cidades, vilas não alcançadas, de vila em vila, dando comida, levando Bíblia, pregando nas praças. Nós fomos para esses lugares e a gente encontra um irmãozinho numa casa de barro. Ali é o mundo dele, meu querido, muito diferente do meu mundo. Mas seja fiel a Deus lá, seja uma bênção lá onde Deus plantou você. Na igreja quadrangular nós tínhamos um cântico. Quando eu tinha 16 anos de idade, pastora, pegava minha bicicleta, monareta. Alguém aqui lembra de monareta? O que é isso? Teve uma, né? Eu falo coisa tudo de 30 anos atrás. Peguei a monareta minha, eu ia perto da estrada. Olha, eu ia perto da estrada, eu encostava a monareta ali do lado na grama, sentava ali na grama e ficava sonhando. Eu ficava vendo o ônibus passando, escrito São Paulo, e eles passavam, e eu falava: Deus me chamou para pregar nessa cidade aí, um dia eu vou estar lá. Mais de 35 anos se passaram disto, queridos. E eu me lembro da quadrangular, nós cantávamos um cântico que dizia assim, eu estou sem voz para cantar, mas dizia assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Isso ainda arde no meu coração mais de 35 anos depois. O desejo de ser fiel a Deus, o desejo de pregar a palavra de Deus, o desejo de andar com Jesus, o desejo de viver cada dia cheio com o Espírito Santo de Deus, ainda arde no meu coração. Precisa arder no teu coração cada dia, meu amado. Não deixe o diabo roubar os teus sonhos, não deixe o diabo roubar você com um prato de lentilhas, não deixe o diabo roubar o teu chamado. Mas pastor, eu já errei, será que tem volta? Sim, meu amado, tem volta, porque Deus jamais desiste de você. Deus não desiste de você como Ele não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de Pedro, Ele não desistiu dos apóstolos que o negaram. Eu digo para você que até Judas, se ele se arrependesse de verdade, seria a história mais linda da Bíblia, de alguém que traiu a Jesus e depois foi para a cruz e recebeu perdão, porque eu tenho certeza que quem se arrepende, Deus perdoa. Talvez você já errou muito, precisa recomeçar, voltar ao primeiro amor, começar do zero. Eu quero orar por você nesta manhã. Vamos ficar em pé, meus amados. Se você precisa de oração, vem aqui à frente, saia do seu lugar nesta manhã. Eu quero orar pela tua vida. Se você precisa ter talvez o teu coração inflamado, você precisa ser cheio com o Espírito Santo, você precisa renovar a tua vida na presença de Deus. Você precisa falar: Senhor, eu quero recomeçar, eu quero, Senhor, ter o meu coração como eu já tive no passado. Mais ainda, talvez você no passado já foi mais cheio de Deus do que hoje. Deus quer que você cresça, meu querido, cada dia. Deus quer que você o conheça mais cada dia. Então coloque a tua vida no altar de Deus, consagra a tua vida ao Senhor.
Deus vai renovar você. Você veio aqui para ser renovado pelo Senhor. Deus vai renovar você. Deus quer renovar você. Deus quer abençoar você. Pai amado, eu quero orar por cada uma destas pessoas nesta manhã, Pai Santo. Senhor, nós entregamos a nossa vida, entregamos os nossos corações, entregamos os nossos sonhos ao Senhor neste dia. Senhor, perdoa os pecados, transforma, Senhor, liberta, Senhor, do engano do inimigo. Senhor, perdoa, Senhor, restaura, Senhor, aquele que caiu, aquele que está desanimado, aquele que está pensando em deixar tudo. Senhor, traga cura nesta manhã, traga cura neste dia para esta vida, Pai, traga cura, Senhor, para esta vida. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim, feche os teus olhos, diga assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero obedecer ao teu chamado. Quero ser homem, mulher de Deus. Quero ser uma bênção, Pai. Eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Eu coloco nas tuas mãos todos os meus sonhos, os meus planos, e eu quero viver os teus sonhos para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, queridos.